Tudo bem com vocês? Quem fala é Caixa Gameplays e para a gente reagir a mais um vídeo do Viajante Galáctico. Faz muito tempo que a gente não reage ao canal dele. Vamos ver o que ele tá aprontando, galerinha. Então a gente vai basicamente assistir a revolta da quinta temporada. A revolta da quinta temporada de Stranger Things. Bora lá, galerinha. E que final bucha mané. Vamos ver tudo que rolou nesse episódio. Vamos lá. 3 anos, gente. 3 anos pro lançamento da quinta e última temporada de Stranger Things. Foi foda, o hype tá? tava gigantesco. E o que a gente recebeu em troca Uma foi merda. nada mais, nada menos do que uma temporada bizarra, roteiro mal feito e um final pavoroso. Eu disse pra me deixar em paz. Você é só uma criança. Uma criança igual a mim. E ele usou você. A quinta temporada de Foi Stranger assim. Things é uma piada, A Netflix velho. forçando E fica os ligado, irmãos porque o vídeo Dustin vai ter spoilers acabar e, logo. velho, eu tô muito triste, cara, na moral. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Dá Também like, se inscreve no tranca canal, like, ativa o sininho das sininho e notificações. me segue lá no Twitter, ok? No Twitter. Então, sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala, galera, eu sou Bia o trouxa que Maximoff. ficou 10 anos assistindo essa porra dessa série. E você tá no Viajante Galáctico. Isso, gente. O final da nossa história se inicia no outono de 1987. Após o final da quarta temporada, o exército americano coloca a cidade de Hawkins em quarentena. Ninguém entra e ninguém sai. 11 passa a ser perseguida pelos militares mais uma vez, com a suspeita de que ela fosse responsável por aqueles eventos. Então, ao mesmo tempo que ela precisa se esconder do governo americano, a protagonista e todo o seu grupo precisam achar um jeito de encontrar o Vecna para matá-lo de uma vez por todas. E não, esse vídeo não vai ter introdução, até porque quem é inscrito antigo no canal sabe muito bem o quanto que eu gosto dessa série. E após assistir todos os outros episódios que formam a quinta temporada e de conhecer todo o desenrolar que essa história teve, é que por mais que os primeiros 4 episódios sejam legais, o enredo desse quinto Isso é ano verdade, por si só, os 4 ele primeiros já episódios é começa bom. errado. Vamos fazer uma pequena O final foi uma recapitulação merda. do que aconteceu no final da quarta temporada. Resumindo. O plano do Vecna no ano anterior era abrir 4 portais na cidade de Hawkins para permitir que o nosso mundo e o mundo invertido se fundissem e assim ele começasse uma baita invasão em larga escala para conseguir dominar o nosso planeta. E o Vecna consegue concluir esse objetivo. Ele cria portais, ele racha a Hawkins inteira e o mundo invertido tá invadindo o nosso mundo. A quarta temporada termina com um clima de apocalipse fudido. O mundo invertido chegou no nosso mundo. Vai vir demo. Se a quinta temporada tivesse começado onde a quarta parou, ia ser cinema. Porque ia mostrar tudo que rolou, né? Depois, né? E, tipo assim, não ia começar com a Robbie falando as novidades. Nós ia ver tudo acontecendo. E não as pessoas brincando no portal. Mas tudo bem. O Gorgon, vai vir Democão, vai vir aqueles morcegos vampiro que mataram o Ed, o Devorador de Mundos vai chegar, o Gente. Vecna também. Irmão, vai rolar uma guerra sinistra na quinta temporada. É isso que Eu esse fiquei final esperando dá a outro. entender. E aí o quinto ano chega e a gente descobre que todo o clímax do final da quarta temporada, na verdade, foi tudo um grande clickbait. É mentira! É tudo uma Mentira. Fim do mundo? Não. Toda essa treta de escala global ficou centrada somente em Hawkins. A cidade entrou em quarentena e a fusão do mundo invertido com o nosso mundo não rolou porque os militares literalmente meteram um band-aid nas fendas interdimensionais que ligavam os dois mundos. Resolvido o problema. Ah, não, mano, não, isso aqui é brincadeira. Sim, os caras remendaram a cidade e isso foi o suficiente pra impedir a fusão do mundo invertido com o nosso mundo. Genial! A atmosfera apocalíptica não existe. A vida cotidiana em Hawkins permanece a mesma. Tirando o fator quarentena, é quase como se nada tivesse acontecendo. Inclusive os próprios personagens que sabem de toda a treta, mundo invertido, Vecna, eles não se comportam de acordo com a seriedade da situação. O mundo tá acabando, mas a gente tá vendo o Jonathan e o Steve disputando a Nancy. A gente tá vendo a Robin preocupada com o encontro. A gente tá vendo o Dustin, que na teoria é o personagem mais inteligente da série, puxando treta de graça com o figurante e ficando de fora de uma missão em que ele era fundamental, só porque ele ainda tá bolado com a morte do Ed. O Vecna tá prestes a jogar um planeta inteiro na Terra e o Will tá contando pra todo mundo que ele gosta de beijar rapazes. Eu não
não gosto de meninas. Cinema. Como isso afeta o Grêmio? São arcos e atitudes que não condizem com a urgência do momento e que sequer condizem com a escrita da série. Stranger Things é uma obra bem equilibrada. Ela sabe o momento que tem que ser fofinho, ela sabe o momento que tem que ser engraçado, ela sabe o momento que tem que ser sério e desenvolver a sua trama, e sabe o momento que tem que te deixar com o cu na mão. A primeira temporada é assim, a segunda temporada é assim, a terceira temporada também, apesar dela ser bem mais engraçada do que o normal, e a quarta também, mesmo ela sendo a mais dark da série. Já a quinta temporada, como eu acabei de mostrar, ela é bem desregulada. Ela não possui o clima de urgência que o arco necessitava. Só que mesmo com problemas, o início dessa temporada, por incrível que pareça, ele consegue ser legal. O mistério em torno do novo plano do Vecna é interessante, porque que ele tá sequestrando as crianças. O arco da Max, que é 100% inspirado em Matrix Revolutions, quem assistiu vai entender. Tivemos a apresentação de personagens que roubaram a cena na temporada, como a Holly e o mito Derek, que é simplesmente o melhor personagem da temporada. Brother, o que é a cena do Constantine indo pro paraíso enquanto ele dá dedo pro diabo, perto do Derek salvando a Holly, entrando na caverna, dando o dedo pro Vecna e falando: vai tomar na peida! Pô, vai se ferrar, cara. Esse moleque é muito gold. E é claro, toda a construção que o Will teve nessa temporada que foi animal. Tirando a cena que ele sai do armário, que é bem mal feita e fora de hora, e também a terrível cena do discurso no Jutsu, essa cena é uma merda. Todo o arco dele aqui é incrível. É o resultado de anos e anos de desenvolvimento do personagem. O Will sempre foi o problemático do grupo, o garoto quebrado, traumatizado, o mais infantil e por consequência o mais medroso do grupo. E não é pra menos. Todas as mazelas que acontecem nessa série acontecem com o coitado do Will. A história de Stranger Things começa com ele. Ele é a primeira criança a ser sequestrada pelo Vecna. Ele é resgatado, mas depois é possuído pelo Devorador de Mentes. O Will é praticamente o grande vilão da segunda temporada. E mesmo sendo finalmente liberto das garras dos vilões, ele ainda continuava tendo ligação com aquele mundo maldito. E nessa quinta temporada, ele enfrenta os seus medos. Ele cria coragem pra finalmente enfrentar os seus opressores. E assim nasce o Will Byers, o feiticeiro. E essa cena é foda pra caramba. Essa temporada é uma merda, mas ela tá cheia de cenas incríveis e a grande maioria delas são protagonizadas pelo Will. A história começou com ele, então nada mais justo do que ela também finalizar com ele. A sacada de darem o protagonismo pro Will nessa temporada foi muito maneira e muito acertada, narrativamente falando. Evoluiu! Agora o resto é bem decepcionante. O início da temporada é legal? Ele é legal. Tem problemas? Tem. O que tem de conveniência nesse roteiro é sacanagem, cara. Até agora eu tô tentando entender o que foi que aconteceu com os pais do Derek. Eles ainda estão presos? Eles foram soltos? E quando eles foram soltos, eles denunciaram a Joyce e a Erika? Sei lá. Os primeiros episódios têm problemas, mas ainda dá pra relevar, dá pra se divertir. Só que a partir do episódio 5, a história dá uma decaída que minha nossa senhora. A impressão que dá é que a trama que foi criada pra esse final, juntando todo o material, ele renderia no máximo episódios. Só que você acha mesmo que a Netflix faria uma última temporada da sua série mais popular ser tão curtinha dessa forma? É claro que não. Então, ao que parece, ela pegou essa história e esticou ela ao máximo que ela conseguiu para termos um total de 8 episódios. Porque do episódio 5 até o episódio 8, brother, é uma ladainha que não tem fim. Pouquíssimas coisas realmente relevantes acontecem nesses episódios. Alguns, inclusive, são filler puro, como é o caso do episódio 5 e episódio 7. Ah, mas o episódio 5 tem a cena do Will segurando o Vecna e logo em seguida ele sendo capturado pelo vilão e sendo usado como espião novamente. Sim, essa cena de fato é bem da hora. Só que ela poderia muito bem ter sido alocada em uma outra ocasião que agregasse valor à narrativa e que não atrapalhasse a dinâmica da história. Por exemplo, essa cena poderia ter acontecido na primeira vez em que o Vecna encontra o Will no episódio 4. Pensa rapidinho aqui comigo. Em vez do Vecna aparecer apenas pra farmar aura e pra explicar pro Will por que ele tava sequestrando crianças de maneira completamente gratuita, imagina só se ele tivesse aparecido pra usar o Will como um espião
Will pela última vez pra descobrir o paradeiro da Max, que tava atrapalhando os planos dele, e matar ela de uma vez por todas. O Vecna iria pessoalmente matar a Max, e quando ele tivesse quase conseguindo, o Will desperta seus poderes, salva a Max e bota o Vecna pra correr. Se isso tivesse acontecido, a aparição do Vecna teria feito muito mais sentido e o resgate da Max teria sido bem melhor do que a mãe milf do Mike dando uma de Rambo do nada. Acontecimentos importantes foram espalhados ao longo da temporada, não para servir a narrativa da história, para termos uma progressão natural e envolvente do mistério. Na verdade, eles foram distribuídos com a única intenção de esticar um enredo, e consequentemente, várias interações, acontecimentos e decisões dos personagens não fazem o menor sentido. Os caras até mesmo criaram arcos na temporada somente pra encher linguiça. Tem toda uma subtrama da Robin com a namorada dela, isso inclusive tem um bom tempo de tela ao longo da temporada, e aí no último episódio elas simplesmente terminam fora de tela e você fica sem entender nada. Hey, você acha isso aqui engraçado, filha da puta? Stranger Things 5 é um daqueles casos de que quanto mais você pensa, pior ela vai ficando. Essa cena do Vecna que eu acabei de citar, cara, ela nem faz sentido. O cara só aparece pra explicar o plano dele pro Will e ir embora. Tipo, por que, cara? Se ele tivesse pelo menos matado o Will, era outra parada. Mas não, ele só aparece pra explicar o plano maligno dele e vai embora. Não faz nem sentido. E por falar em Vecna, irmão, o quanto que esse personagem foi esculachado nessa temporada é brincadeira. Na review que eu fiz da quarta temporada lá atrás, em 2022, eu falo que o principal diferencial daquele arco e o que tornou ele tão épico e memorável é justamente a presença do Vecna. Pois a forma como ele é apresentado e trabalhado ao longo da temporada é absurdo. Temos um vilão mau, implacável, que só vai parar o que tá fazendo quando tiver cumprido seu objetivo. O Vecna da quarta temporada não é um vilão que ameaça, ele é um vilão que faz. O cara não tem um único traço de humanidade. Ele é simplesmente a personificação do mal. E é isso que torna ele um vilão tão incrível e memorável na quarta temporada. O Vecna não é um vilão que você conversa, ele é um vilão que você lida. E aí chega a quinta temporada e acaba com o personagem. Ao começar que mudaram a origem dele. Agora ele não é mais o predador psicopata que ele sempre sonhou em ser desde quando ele era uma criança. Agora ele era uma criança feliz e inocente e um dia ele encontrou um cara aleatório segurando uma maleta dentro de uma caverna. O cara tentou matar ele, o moleque se defendeu, aí ele abre a maleta e dentro da maleta tinha uma pedra com fragmentos do Devorador de Mentes, e aí o Devorador de Mentes possui o Vecna, e aí é por causa disso que ele ficou mal. Tipo, que origem merda, cara. Na moral, a graça do vilão na quarta temporada é justamente ele ser mal. Ponto. O Vecna é um psicopata. Era isso que tornava ele uma figura extremamente perigosa. O cara era um serial killer, caramba. E aí chega a quinta temporada e transformou o Vecna num Will que nunca teve amigos. Você era só uma criança. Uma criança igual a mim. Tomar no rabo. Os irmãos Duffer, que são os criadores de Stranger Things, revelaram em entrevistas que eles até pensaram em fazer um arco de redenção pro Vecna nos moldes do arco do Darth Vader. Tipo, mano, olha que ideia merda. Os caras queriam fazer uma redenção pro Vecna. Não acredito que deu em você, caramba. É claro que isso não foi pra frente, mas ainda assim, o Vecna, que chegou na série como o General 5 Estrelas do Mundo Invertido, na verdade era nada mais, nada menos do que uma ferramenta na mão do Devorador de Mentes, que de fato é o grande vilão da série e não o Vecna. Meus parabéns. Que merda. Mas antes esse fosse o único problema do Vecna, por que não? Além do retcon horroroso na origem dele, a forma como ele é escrito nessa temporada é péssima. Lembra que eu falei que na quarta temporada ele não é um vilão que ameaça? Ele é um vilão que faz? Então, na quinta temporada é o contrário. O Vecna fala pra caramba, ele fala e não faz droga nenhuma. Muito pelo contrário, ele só passa vergonha. Duas vezes na temporada, o moleque tava na mão dele. Ele inclusive sabia que o Will tinha poderes e que ele poderia se tornar uma ameaça no futuro. E mesmo assim o desgraçado não mata o Will. Ele não mata ninguém, ele não arrebenta com ninguém. Ele consegue ser enrolado até mesmo por crianças da pré
escola. Eu não tô zoando, o cara pega as crianças que ele sequestra e leva elas pra dentro de uma casa que fica dentro da mente dele. É um ambiente onde ele tem total controle, total poder, é o domínio dele, caramba, é a mente dele. E mesmo assim ele não consegue capturar crianças que fugiram dele. É muito burro. E é isso que torna o Vecna um vilão tão patético aqui, pois o roteiro tá sempre nerfando o cara e fazendo ele tomar as decisões Episódio mais 7, idiotas episódio 8. possíveis, apenas pra fazer um enredo mal escrito dessa temporada andar de um jeito mega forçado e muito anticlimático. A batalha final da série então, meu amigo, é brincadeira. Devorador de Mentes e Vecna lutando juntos contra Ele 11 e seus conseguiu amigos perder. no território deles. A batalha final aconteceu na dimensão X. E tipo assim, uma batalha dessa proporção, uma batalha pelo destino da Terra, o mínimo que eu esperava era algo bem grandioso. Até porque vamos lembrar que desde a terceira temporada que o Devorador de Mentes fala que tá montando um exército pra poder pegar Cadê a o seu 11. Sem falar que o exército, hein, orçamento Devorador dessa de temporada foi mais caro que Vingadores Ultimato. Eita! Então o mínimo que deveria ter rolado era exército de monstros da dimensão X versus exército da Terra com o Dr. Owens chamando os amigos militares dele. O mínimo que deveria ter rolado era tanque de guerra metendo bala em Demogorgon. O mínimo. E aí chegamos no último episódio. Cadê o exército? Cadê os monstros? Cadê o Dr. Owens? Ele tá vivo? Ele nem apareceu nessa temporada. Não sei. Até os próprios personagens, quando eles entram na dimensão X, eles falam que esperavam um lugar entupido de monstros e não o cenário do clipe de In The End do Link Park. Só tava um Devorador de Mentes e o Vecna naquela porra. E a desculpa que os irmãos Duffer deram pra não ter ninguém na dimensão X pra auxiliar os Mas é vilões desculpa. era que o Devorador de Mentes e o Vecna não esperavam que Oh, alguém meu fosse invadir o Deus. abismo e por isso eles não prepararam o exército. QI 82 do caralho. É, como eu falei, eles emburrecem os vilões pra trama poder andar, é patético. O Vecna ia jogar um planeta na Terra e ele... Véi, eu sabia que a 11 ia ir atrás dele, não... Ai, meu Deus, não sabia, cadê a 11, gente? A 11 atacou ele no cérebro. Meu Deus. 11? Como é que você apareceu aqui, menina? Quer tomar um chá? Meu Deus. Realmente achou que a 11, o Will e todo mundo iriam deixar isso acontecer numa boa? Pelo Burro, amor de burro, Deus, burro, cara. burro. E ainda tem o exército, que tem uma baita de uma trama que não faz sentido Ninguém gosta desse nenhum. exército, O não. mundo tá acabando, os militares viram o Vecna chacinando uma base do exército com Demogorgon e tudo mais, e ainda assim a droga da Sarah Connor quer pegar a 11 pra fazer experiência com ela porque ela tá preocupada com o soviético. O mundo tá acabando e a mulher tá preocupada com porra de russo. Velha desgraçada! Velha desgraçada! É uma trama completamente imbecil e que só serve pra duas coisas: Concordo. atrapalhar o ritmo do roteiro e enrolar o máximo de tempo que for possível para termos uma duração de 8 episódios. E número 2, ser a desculpa perfeita para dar o final bosta que a 11 teve nessa história. O final em aberto, onde você vai decidir se a 11 morreu Você com a explosão do decide mundo se a 11 invertido morreu ou ou se viveu. ela sobreviveu e tá vivendo em exílio para não ser caçada por militares e permitir que seus amigos tenham uma vida normal. A 11, a personagem que mais sofreu ao longo da sua vida, perdeu todas as pessoas que ela amava e terminou a história sozinha, pois triste. ela obviamente não morreu. A 11 tá viva e toda essa história dela viver em exílio para proteger os seus amigos é só uma desculpinha safada para termos mais temporadas de Stranger Things no futuro daqui a 10 ou 20 anos. Até porque ainda temos partes do Devorador de Mentes espalhadas pelo universo e com certeza isso vai servir como ponta solta para um possível retorno. A Netflix ainda vai querer espremer essa laranja que claramente não tem mais o que espremer. Pra que finalizar uma história se você pode deixar tudo em aberto e sugar né, pra ainda quê? mais Vamos dessa criar fonte uma bilionária sexta, no futuro? sétima, E eu nem falei oitava disso, mas eles temporada ainda e separaram a pronto. Nancy do Jonathan. Os caras passaram 10 anos desenvolvendo o casal pra no final eles nem terminarem juntos. Que final merda, cara. Dito isso, nota 4 pra Eu quinta daria temporada nota de 3, Stranger tá? Things. Porque, né? Mas é isso, galera. Espero ter gostado. Se gostou, deixa o like no canal, ative as notificações. Em breve eu volto com mais vídeos. Esse vídeo aqui do terceira temporada de One Punch Man, eu vou reagir aqui no canal também, tá, galera? Até a próxima.